Esse é um vídeo em que eu continuo a tratar do tema da socialização. Não é uma aula sobre socialização, mas é nada sistemático. Não é a proposta exatamente do canal, mas apontando alguns aspectos da socialização, obviamente conceituando minimamente, mas apontando alguns aspectos que eu acredito ser interessantes. Ahn, Três pontos, né, eu gostaria ainda, né, acrescentando ali, somando ao que eu falei no primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre e ressaltar sobre o processo de socialização. Né? É, terminei o vídeo anterior sobre o tema, falando sobre essa socialização que se inicia ainda quando ainda não entendemos o que está acontecendo, né? Não, a gente não tem ainda muita consciência da nossa própria existência. Então, quando a gente sai ali da barriga da mãe, e eu fiz uma ressalva de que esse momento do início da socialização pode ser ainda, né, esticado ainda para um momento anterior, dentro do próprio ventre materno, mas, né, levando-se em conta que esse processo de socialização inicia exatamente quando a gente sai da barriga, né, como é que ele se daria? Afinal, eu não sei falar, eu não entendo o que estão me dizendo, como eu posso compartilhar símbolos, entender mensagens, como é que eu consigo me comunicar se isso ainda eu não tenho as ferramentas necessárias? Bom, algo, né, já nesse estágio de forma elaborada, tem que iniciar de alguma forma, né? E inicia exatamente, sim, nesse momento em que a gente sai da barriga. De que forma? De que forma, qual é o pontapé inicial do processo de socialização? Ora, no momento em que esse indivíduo, né, em sua existência ali corpórea, ele começa a experimentar sensorialmente o ambiente externo, tem-se o início o processo de socialização. Então, eu nasço num determinado espaço e esse espaço vai gerar uma série de estímulos visuais, sonoros, táteis, né? Olfativos, e que eu vou começar a me familiarizar. Né? O termo familiar também entra no rol dos significados utilizados naqueles vocábulos sótios, né? Sotialis, eu não sei exatamente qual dos vocábulos sótios, sotialis, bom, enfim, sótia companheira. Mas entra nesse rol de significados em que esses vocábulos aí, né, em conjunto, eles se referiam. Bom, eu vou me familiarizando, portanto, a esse ambiente, né, em que eu começo a ser constantemente, ininterruptamente a partir de então, interpelado. Né? Então eu nasço num determinado grau de temperatura, num determinado ambiente sonoro, de estímulos visuais, de cores, formas, e a partir daí eu vou modelando, né, a minha mente, né, estruturando essa mente. É interessante quando você vai para a teoria psicanalítica, você fica muito claro isso, né? A questão e a psicanálise freudiana mesmo, né? Então você percebe dentro da teoria freudiana, a psicanalítica freudiana, você vê como, obviamente tratando-se agora do aspecto mental, você vê como vai se formando essa primeira
esse primeiro delineado do indivíduo nessa troca ali, né, dos estímulos, né, a formação das pulsões a partir dessa troca, né, essa pulsão que é essa indefinição, né, essa coisa indefinida entre o somático e o psíquico. E aí eu vou já me familiarizando a esse ambiente. Né? Então, a criancinha chegando em casa já, ela começa, a mãe, os pais preparam um ambiente, ou não, mas aquele ambiente em que ela vai dormir, em que ela vai comer, em que ela vai começar a experimentar sensações prazerosas e não prazerosas, né? Satisfação e de insatisfação, ela começa a associar com determinadas sensações de frio, de calor, de umidade, de dor e por aí vai. Né? Então, nós começamos a ser no mundo, começamos a entender e estar no mundo, estar com os outros no mundo, através da nossa sensorialidade. É o início do processo de socialização. Né? A gente não compara muito para pensar que os nossos sentidos, eles são socializados. Né? Eu lembro de uma professora que ela reclamava do barulho em sala, mesmo quando a gente achava que não fazia barulho, e ela falava dos ouvidos franceses dela. Ela tinha ouvidos franceses. A gente achava que era um tipo de snobismo, algo assim, mas, né, ainda muito bobinhos, e logo depois a gente entendeu o sentido, né, o que é realmente realidade, né, para ela, esses ouvidos franceses. Né? Então, ela cresceu no ambiente cultural em que a fala, o tom de fala, né, a interlocução costuma ter né, menores picos de, né, de som, enfim, não entendo, me lembro da palavra, não entendo dentro da questão sonora. E quando eu estou falando sobre essa socialização dos sentidos para os meus alunos, eu faço um exercício de imaginação. Né? Imaginem vocês agora entrando numa máquina do tempo, né? E podendo cair agora no meio, né, da Roma antiga, ali no meio da cidade, no Fórum Romano, e aquela coisa onde você tem aquelas ruas, e nos bairros, no Fórum, mas vamos dizer, saindo ali mais nos bairros, né, periféricos, então feira, o comércio, aquelas ruelazinhas estreitas, sinuosas, vocês não aguentariam, né, sairiam correndo, porque o odor, né, seria insuportável, né? Então, não precisa tanto e tão longe no tempo e no espaço, né? Basta a gente trabalhar muito num lugar que tem um determinado cheiro, seja um cheiro forte, né, de produtos químicos, mesmo de excrementos, e que você começa a ficar anestesiado, né, desse odor, ou seja, começa a entrar num ambiente, num cenário natural. Né? Nós naturalizamos cheiros, né? Sons, toques, né? Gosto, paladar também, claro. E isso faz parte da socialização. Né? A sociedade, a vida em sociedade, a vida comum, ela é feita também dessas texturas, né? Desse ambiente sensorial. Mas a gente pensa em regras, em significados, tal, mas antes de tudo isso vir à tona e nós sermos capazes de lidar e instrumentalizar esses significados, essas regras, essas normas, e de podermos refletir sobre elas, nós já, né, fomos ambientados. Tá? Uma outra questão, notei aqui, uma outra questão é sobre uma natureza social humana. Né?
E eu vou encerrar com essa questão da natureza social. Se eu me lembrar de algo mais sobre socialização, eu faço um terceiro vídeo. Então, seria nós, seres humanos, né, seres sociais. Bom, o humano tal como conhecemos hoje, né, dotado de cultura. Cultura vai ser uma outra questão que eu vou tratar mais adiante. Mas dotado de cultura, ele só o é socialmente, em sociedade. Né? Então, para viver já na sua vida adulta, de forma autônoma, isolado espacialmente, né? Distante de outros corpos, sozinho, né? Esse indivíduo humano, ele, obviamente, trará em si, carregará em si, né? Uma multidão. Né? Então, esse ser autônomo só o é porque traz em si uma multidão, né? Várias outras pessoas. Então, somos sim, como tais, hoje, seres humanos, em nossa capacidade de exercer a razão, exercer o senso crítico, de conhecer, de inventar, de criar, descobrir. Somos esse ser, somos essa espécie, porque sim, temos algo partilhado em comum, né? Trazemos de alguma forma alianças com outras mentes, corações, mentes, né? Corações e mentes, né? Além da nossa. Né? Então esse desenvolvimento ele é sempre social em alguma medida. Obviamente que nós mantemos nossa singularidade. Não se trata de uma fábrica de seres humanos, né? Uma esteira, numa produção em larga escala. Né? Cada um desenvolve uma singularidade, porém, a partir de um ambiente, de uma unidade, de universo comum. É isso.